E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso segundo episódio do Pod do Grito com nossa apresentadora. Eu sou a Pietra. Meu nome é Andrea e hoje a gente vai conversar sobre um pouquinho sobre a importância dos jovens na política. Estamos com o nosso convidado muito especial aqui, o Igor Inácio. Tudo bem? Prazer imenso estar aqui com vocês, meninas. Eu que sou da Justiça Eleitoral, lá, que é considerada a Justiça da Democracia, a gente tenta, vindo aqui nas escolas, passar um pouquinho do que é ser cidadão para os jovens. Um tema de muita importância, para a gente conversar dentro das escolas. Com certeza. E conta um pouquinho pra gente, como é a participação dos jovens entre uns 15 e 18 anos na política aqui de Botucatu? A participação dos jovens ainda é um pouquinho baixa. Nós estamos hoje com aproximadamente 5% dos jovens, nós temos 100 mil eleitores, então são um pouco mais de 5 mil jovens participando da política. Mas esse número poderia ser maior. Maior por quê? Porque o jovem ele geralmente não quer participar, ele acha que aquilo ali não é para ele. Mas a gente vai ver que é tudo a ver com ele. Concordo. Você acredita que tem um distanciamento do jovem na política? Eu acredito que sim. O jovem, principalmente nessa última década, nossa mídia ela relatou muitos problemas de políticos corruptos, e políticos sendo presos. E isso maculou, isso criou um distanciamento do jovem da política. Ele fala, nossa, olha só pessoas fazendo coisas erradas. Mas quando, na verdade, quando você se distancia, que é essa participação do jovem, quando você se afasta, quando você cria esse analfabetismo político, aí é que você dá mais espaço para essas pessoas mal intencionadas usurparem do poder, E como que a gente faz? A gente tem que ir para cima, tem que usar a nossa voz, temos que gritar. E a melhor forma de a gente berrar é ali na urna eletrônica, usando o nosso voto. É um jeito de ser cidadão, Você mostrar a sua cidadania. Exato. Ali é o momento, é o ápice, Você querer participar, você querer falar, você querer agir. Então ali é o momento que você consegue, mesmo com 16 anos de idade, E aos 16 anos você não pode dirigir, não te permitem, não pode beber, não pode consumir bebida alcoólica, você não pode nem ser preso, vai ser apreendido, E seu pai vai lá te buscar depois, você não comete crimes, mas a Constituição Federal achou por bem dar voz aos jovens, Perguntar a opinião deles, e é nesse momento que você consegue ali, se expressar, então vale muito a pena. Mas sabe qual é um defeito que eu acho que a gente tem? Porque eu conheço muitos jovens que não vai votar esse ano pelo fato de não ser obrigatório. Acho isso o ápice, assim, da não responsabilidade, sabe? A questão do voto ser ou não obrigatório é uma forma de análise. Nós passamos por algumas décadas em que a gente não podia falar. Um canal como esse, aberto, em que a gente está conversando genuinamente, sobre temas políticos, e o foco é a política, ele seria censurado. E a gente não podia escutar o que a gente bem entendesse. Pensa só, você gosta de determinada música ou artista e não poder escutar. Ou se expressar sexualmente da maneira como você era coibido. E também escolher seus representantes. A gente não escolhia, escolhiam pela gente. E pessoas do segundo ano, como vocês, secundaristas, do ensino médio, ousaram dizer que não, que eles queriam, que eles queriam participar. E saíram para as ruas, fazer protestos, questionamentos, até que a gente conseguiu dar uma reviravolta. Alguns deles não voltaram. Tem pai esperando o filho até hoje voltar. Tempos atrás encontraram algumas ossadas em Perus, por exemplo, Muita gente morreu para que hoje a gente pudesse ter voz, para que a gente pudesse gritar, para que a gente pudesse se expressar. Então, o voto não é uma obrigação. O voto é uma conquista. O voto é um direito nosso.
Quando a gente encara dessa forma, eu vou fazer valer cada voto, né? Eu vou fazer valer cada opinião. Então isso é muito importante ter, né? É muito importante que que os jovens entenda isso e participe. Frase de impacto, hein? Vontade de colar na testa, assim. Nossa. Mas... Pode ir. Como você falou sobre o voto do jovem, no quadro nacional, qual o peso do voto dos jovens? Em âmbito nacional, nós temos mais jovens participando. Então, a gente migra de 5% aqui em Botucatu para algo em torno de 13%. Isso equivale a 20 milhões de jovens. É um número muito expressivo. 20 milhões de jovens, você elege todos os cargos que estão em disputa no país. Você elege os deputados estaduais, que vão representar ali na Assembleia Legislativa, elaborando as leis, né? Você elege o governador, você elege o nosso Congresso Nacional, que é bicameral, são os deputados federais e os senadores, e elegemos, inclusive, o presidente da República. Veja só o poder que os jovens têm nas mãos. Eles podem mudar o rumo da nossa nação. Eles podem dizer que eu não estou gostando de ir por esse caminho, eu gostaria de trilhar por aqui. Então a voz dele, a opinião deles pode mudar completamente todo o nosso cenário, mudar totalmente o nosso ambiente e mudar o nosso Brasil. Penso que a juventude, ela oxigena, ela traz vida para nossos debates políticos. E a sua voz tem que ser ouvida. Então, 20 milhões de pessoas gritando vai ecoar e muito por aí. Então, vamos lá, vamos escolher e vamos participar. Nossa, que lindo falar isso, né? Mas ainda falta muita participação do jovem dentro, né? Mesmo sabendo de toda essa importância, todo esse impacto que a gente tem, tá muito longe a consciência do seu voto ainda, sabe? Igual eu falei no comecinho, assim, que a gente vê meio como uma obrigação. Não a gente, mas os jovens ainda, assim, sabe? E não entende como essa importância que você nos diz, sabe? De ouvir a nossa voz como um direito nosso que foi conquistado. E como você acha que a gente pode trazer mais a proximidade dos jovens para a política? Como que a gente pode laçar eles, né? Todo jovem, ele quer fazer uma revolução. Todo. Eu fui jovem como vocês. E eu queria me rebelar contra tudo e contra todos, né? E a maior forma de a gente se rebelar, principalmente para quem nasce pobre, é a educação. É aqui na base, aqui na escola, juntamente com a família. Então a gente quer fazer uma revolução, vamos investir em educação. E a gente está falando aqui educação política. E a política verdadeira, a política real, né? Que é ser cidadão, que é ter essa consciência de quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. Eu faço parte de tudo isso daqui? Sim, você faz. Você está aqui nessa escola, você está lá dentro da sua casa, da sua família, pisou para fora, você está ali na sua rua, no seu bairro, no seu município, e você, cada momento, a cada instante, está fazendo a diferença. Eu acho que essas ações dentro das escolas, e estamos aqui nós, como Justiça Eleitoral, para dar mais uma pitadinha, né, para conversar com esses jovens sobre a importância de tudo isso, é o caminho. Então, quando está nascendo uma árvorezinha, eu penso que é muito mais fácil você levar ela para um lado e para o outro. Então, você consegue transmitir para eles todos esses elementos para que eles possam dar aquele start e falar, nossa, eu tenho que estar aí, eu tenho que participar. Então, educação, principalmente essa educação política, eu acho que é o caminho, viu? É o pontapé inicial para que a gente possa mudar tudo isso. Concordo exatamente. E aí, você agir e discutir esses temas é nato do ser humano. E eu falo ser humano, todos aqui têm que ter a sua voz. A gente está falando para os jovens, né? Então, eles têm que saber que eles fazem parte de tudo isso, né? Então, tem sim que ter essa participação, esse engajamento, ter essa vontade, essa garra, né? Poxa, você acha que está errado as coisas? Então, vamos. Qual é a sua opinião? Dá a sua opinião, né? Se expressa, fala, haja, né? Então, acredito que deve sim ter
esse trabalho de base já nas escolas, para que no momento que nós formos escolher, viu? E aí eles colocam assim, mas eu vou escolher errado, viu? A gente não está preparado para nada nessa vida, para nada. Eu sempre digo, né? Eu fui ter filho depois que eu estava bem estruturado, fiz faculdade, casei, fui ter um filho, viu? Na hora que a minha esposa me falou que estava grávida, eu tremi. Então, nunca a gente vai estar preparado, mas eu faço o meu melhor. Eu acredito que eu tento dar o máximo possível para que ela possa ter um caminho. É a mesma coisa no voto, viu? Se eu me omitir, eu vou passar a vida inteira me perguntando, viu, por que eu não agi? Então é melhor você fazer e errar do que nunca ter tido essa vontade de vivenciar aquele momento. Então vá lá, dê sua opinião, fale. Se você vai errar ou acertar, pouco importa. Mas você vai fazer sua parte. E aí como que você tem chances de acertar? Buscando o máximo de informações possíveis sobre os seus candidatos, sobre todo mundo que está participando, para chegar ali com elementos e escolher e fazer a sua parte. Dizer que você ajudou a escrever a história desse país. Né? Aqui no colégio, dentro do nosso itinerário que a gente tem aqui do PPU, antigamente chamado PPU, agora é itinerário informativo, a gente teve um projeto de lei que a gente aplicou aqui em Botucatu, que foi o projeto de lei para ter uma semana da política na escola, sabendo dessa importância que tem. Você participou, né? Participei sim, isso daí foi uma iniciativa incrível, viu? Um projeto de lei de iniciativa popular, e a gente fala aqui de popular, em específico os jovens, né, a juventude, foi algo surreal, porque aí é genuinamente a participação como cidadão. Então, além de exercer o direito do voto, o jovem disse, através de uma lei, o que ele pensava. Então, ele agiu como legislador. Então, foi assim algo fora do comum. Fugiu a tangente, né? E essa lei, ela vai trazer, né? Está trazendo um impacto muito grande na vida dos demais jovens, não só aqui do colégio, mas de todos os demais. É uma semana do direito, onde se discute, onde se debate, onde se apresenta. Então é incrível, foi incrível. Tá de parabéns, viu? O pessoal daqui, de gerações passadas e agora as futuras, né? Sim. É um projeto que a gente tem muito orgulho aqui dentro do colégio por conseguir levar isso para outras escolas, para ter esse acesso, assim. Mas, mudando um pouquinho de assunto, uma das problemáticas que a gente tem no país, assim, dos jovens, da sociedade em geral, é que a gente culpa as urnas eletrônicas, né? Fala que o modo de contagem de voto é errado e isso afasta um pouco a participação dos jovens, né? Fala que, é corrupto, não sei o quê, então não tem por que eu participar. O que você acha disso? Primeiro a gente tem que entender o que era, como que era. Antigamente, antes de 96, vocês nem eram nascidas ainda, né? Nós literalmente contávamos o voto. Colocava dentro de uma urna de lona, o voto era colocado lá e era feita a contagem. E que problema que nós tínhamos? Primeiro, não era inclusivo. E quem não sabe escrever? Já ficava de fora. A pessoa não conseguia se expressar, ela não conseguia falar. Então ela tinha essa dificuldade. E que tem algum tipo de deficiência visual, por exemplo. Como que ela conseguia colocar? Então era uma dificuldade muito maior. E a contagem de voto. Quanto mais tem uma interferência humana, mais problema a gente tem de erro. Eu não estou dizendo nem que a pessoa vai fazer uma falcatrua, propriamente dito. Mas imagina você varar a madrugada contando votos. Demoravam-se lá na década de 90, 3 a 4 dias para sair um resultado. Ela varava a madrugada contando e a chance de acontecer alguns erros eram muito grandes. Então existia tudo isso daí. E agora, com a introdução da urna eletrônica, primeiro que a gente tirou essa interferência de contagem. Quem conta é um computador. Hoje a gente faz tudo pelo computador. A gente manda dinheiro para outra pessoa pelo computador, manda Pix. A gente pede carro, né? Aplicativo de celular para pedir um carro para vir ali. Você confia demais, né? Você faz tudo, você troca informações, faz tudo pelo computador. E não é diferente a contagem de voto. E a urna eletrônica, ela passa por inúmeros testes, inúmeros. A Justiça Eleitoral, ela tem por costume chamar os hackers de institucionais, então eles chamam professores de ciências da computação da USP, da Unesp, da Unicamp, das federais, todas as pessoas mais gabaritadas que tem no Brasil, para tentar descobrir problemas e
construir as barreiras para isso. Então, durante esses mais de 25 anos que nós temos de urna eletrônica, muito se evoluiu. A pessoa fala assim, mas e se eu mandar esse voto para lá? A urna eletrônica nem na tomada precisa ligar. Por quê? Porque ela tem uma bateria interna que dura 10 horas, dura a eleição inteira. Mas ela não é conectada? Não. Na hora que termina o resultado, imprime o resultado, ele é impresso, e é entregue para os fiscais de partido, é entregue para a imprensa de uma maneira geral, tem que ter uma total publicidade, e o resultado já está lá. Só depois que pega essa mídia, leva até a Justiça Eleitoral, que nós vamos fazer a transmissão. Então, mas antes de transmitir, eu já entreguei impresso o resultado. E qual que é o grande diferencial dessa urna? Primeiro, a celeridade, de fato, conta-se muito mais rápido. A segurança em tudo isso. E ela é muito inclusiva. Então, todas as teclas da urna têm leitor em braille. Então, uma pessoa que não consegue, que ela não enxerga, ela consegue tatear a urna e votar. Mas a pessoa que não sabe ler braille, a urna pode ser ligada um fone de ouvido nela e na hora que ela for votar vai falar assim, você está votando para deputado estadual. Aí ela vai apertar o número 1, falar 1, aperta o 2, fala 2, e a urna vai interagindo com ela. Pelo fato da urna ter números e a pessoa só ter que apertar os números, ela é muito mais inclusiva também no contexto daquela pessoa que é analfabeta. Boa parte ainda da parcela da nossa população não sabe ler e escrever. Então ela consegue se expressar e a voz dela vai ser ouvida porque ela consegue inserir ali o que ela realmente quer. Então são muitos avanços. Mas aí fala, mas e por que então o pessoal coloca essas questões? Dentro da urna, seja a de lona, seja a eletrônica, vão 2 arquivinhos, 2 elementos, eleitores e candidatos. Se eu tenho eleitores ruins, que não estão preparados para escolher, ou que não vão votar e não querem saber, e tenho candidatos também ruins, o resultado disso, independente do que como eu vou estar contando, são representantes péssimos. Agora, se eu tenho bons eleitores lá dentro, que é isso aqui que a gente está fazendo, elucidando, informando, buscando, trazendo a juventude e todas as demais pessoas para a informação. Então, eu tenho bons eleitores. Dos bons eleitores, nós vamos pensar os candidatos. Então, teremos bons candidatos. Então, bons eleitores com bons candidatos, eu tenho excelentes representantes. Então, o problema é um pouquinho mais embaixo. Não é a contagem de voto que vai mudar o nosso país, mas sim a qualidade dos nossos eleitores e dos nossos candidatos. Esse é o determinante, tá bom, pessoal? Então, para quem tem dúvidas com relação a isso, a educação é a saída. Passar as informações corretas aqui para os eleitores, esse debate político já dentro das escolas, e depois os candidatos, bons candidatos, porque aí dessa junção a gente vai ter um Brasil melhor. Como você disse sobre o impacto da tecnologia na política, como você acha que esse avanço da tecnologia tem ajudado a incluir os jovens na política? Pietra, o jovem hoje é conectado com tudo. Eu sou da época que minha televisão eu mudava ainda na mão. Aí depois evoluiu pro controle, né? Eu sou bem antiguinho, assim. Eu vi toda essa mudança. A minha internet era discada. Ela fazia um barulho que vocês não acreditam. Deve ter até esse somzinho gravado em algum lugar lá. Parecia uma sinfonia para ligar. E você tinha que ligar só de madrugada ainda, porque era mais barato. Era super difícil. Hoje não. Você acorda e vai dormir com o WhatsApp, por exemplo. E sabe como que você tira o título de eleitor? Usando o WhatsApp. Você mandar um WhatsApp para o cartório eleitoral, vou até colocar aqui, depois vocês colocam na legenda, DDD 14 38145536. Viu? Mas que número louco esse aí? É um número de telefone fixo? Sim. O WhatsApp hoje, ele aceita número de telefones fixos. Então a gente transformou um telefone fixo do cartório que estava servindo para museu quase, né? Que ninguém mais usa telefone fixo. A gente pegou esse número que não estava nem sendo usado e colocou para o WhatsApp. Mandou um oi, seja a hora que for. Eu perdi o sono, 3 horas da manhã, mandei um WhatsApp para o cartório. Vai vir uma resposta automática com o link que você vai fazer o título de eleitor. Você consegue fazer o título de eleitor lá. Vai mandar o link, aí você vai entrar lá ali no sistema, seguir o passo a passo. Tem até uns vídeos do YouTube mostrando como faz, mas você, jovem, que nasceu, né, com o celular na mão, vai ter a maior tranquilidade. E a partir de ontem, inclusive, foi de madrugada, hoje o título de eleitor se tira até pela internet, inclusive o título. Você fez o processo, a gente deu o ok lá no cartório, você mesmo
consegue puxar seu título, vem um arquivinho em PDF. Ou o cartório depois envia para você via WhatsApp também o seu título em PDF. Então ficou super fácil. Não tem desculpa para não participar. Viu só, gente, como é fácil? Então, não tem desculpa pra você não tirar o seu título de eleitor esse ano, viu? Não tem mais aquela burocracia de sair da sua casa, ir até o cartório eleitoral. Agora é fácil, é rápido e você tira em menos de 48 horas. Manda mensagem nesse número, a gente vai deixar ele aqui embaixo pra vocês, tá bom? Também é muito importante não só o voto, mas também usar a nossa voz na política. Não só votando, participando em tudo possível e também acessar muito os sites e procurar bastante para não cair em fake news. Verdade, gente. Retomam novamente esses assuntos que a gente trouxe de grande importância aqui no podcast sobre a urna eletrônica, sobre a importância da voz dos jovens na política, porque são assuntos que muitas pessoas têm dúvida agora na hora de votar, acha que saindo desse meio político, não participando, não votando, vai estar livre disso, mas a política é muito importante na nossa vida, ela impacta muito. Então, as escolhas que vamos fazer agora vai impactar no futuro, daqui 4 anos pra gente, entende? Então, é muito importante a nossa participação para ajudar a melhorar o nosso país. Bom, foi muito bom o nosso bate-papo, foi muito gostoso conversar aqui, trazer essas importâncias, esses impactos da política, da nossa participação. E muito obrigada pela sua presença. Agora ele vai dar uma palestra aqui na escola e logo logo ele vai dar palestras em outras escolas. Então se você é aqui de Botucatu, já espera por ele em alguma escolinha aí, porque ele vai aparecer. E é muito bom esse papo. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite para vir para cá, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Falar com a juventude me deixa um pouco mais jovem, né? É incrível buscar da fonte, né? Você vir aqui, é como eu disse, você oxigena, né? Você respira melhor. E a juventude sempre deve ter a voz. Ela sempre deve ser ouvida. E a melhor forma de ser ouvida é através do seu voto. Dizer o que você pensa, o que você acha. Apertar o botãozinho verde da urna, você vai escutar um barulhinho lá. É só o início do processo democrático. O que a gente tem que fazer depois? Ser combativo, fiscalizar, cobrar, exigir que os nossos políticos cumpram tudo aquilo que eles prometeram no plano de governo dele. Porque só assim nós vamos ter um Brasil melhor. E a gente começa tendo um município bem organizado, um estado bem estruturado e um Brasil que vai ser exemplo para o resto do mundo. Então participe. Bom, e é isso. Espero que vocês tenham gostado muito desse podcast. Siga a gente na rede social lá do Portal do Grito. A gente vai estar sempre postando alguns cortezinhos, assuntos muito importantes. E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. E é isso. Até a próxima, gente. Tchau.